Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus maravilhoso. Gênesis capítulo 18, verso 17, que diz assim: E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e lhe serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Querido Deus e eterno Pai, glorificado para sempre seja o teu santo, poderoso e eterno nome. A palavra é tua, a unção é tua. Então, nesta noite, Pai, necessitamos, ó Pai, conosco, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Glórias a Deus. Amém. Meus queridos, nós sabemos que hoje é o dia que se comemora o Dia dos Pais, o que é importante, o que me chama a atenção na verdade é que essa data, comemoração dos pais, ela aconteceu em 1909 nos Estados Unidos, mas começou a ser comemorada no Brasil 16 de agosto de 1953, ou seja, no mesmo mês que eu nasci, três anos antes que eu nasci. Eu nasci em 56 e essa data, Dia dos Pais, começou a ser comemorada em 16 de agosto de 1953. A data 16 de agosto, eu faço aniversário dia 12 de agosto. E eu estava vendo essa aproximação de datas. Tudo isso é muito importante porque abre e mostra o reconhecimento do pai e as suas responsabilidades, como nós temos estudado também. E louvamos a Deus por isso. E eu aproveito para agradecer a Deus e os irmãos que ontem me felicitaram, tanto no WhatsApp como no Facebook, na rede social. Deus abençoe os irmãos. E também pela minha família, que ontem se reuniu em casa, meus filhos, meus netos, bisnetos, e fizeram aquela farra, E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Não pela questão do alimento, do churrasco, dos presentes, hora recebida, mas principalmente pela união, pela comunhão, pelo aconchego, e também pelo abraço. Porque é muito bom você ser abraçado pela família e pelas pessoas. E eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, também pelos irmãos aqui, várias manifestações de carinho, de cuidado, que é o que eu tenho recebido aqui desde quando cheguei. Não tenho como negar isso. Meus amados, glorifica a Deus por isso, pela vida dos irmãos também. Mas baseado nisso,
dada a importância dessa data, dada a importância das pessoas comemorarem, né, existe algo bem importante que faz necessário que seja salientado nesta noite, nesse culto. E quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, que fala sobre o que Deus via em Abraão, como Deus via Abraão, e também a responsabilidade que Deus via que Abraão tinha, que é o próprio Deus é quem fala. Não tem coisa melhor, irmãos. Uma coisa é você ser elogiado por amigos, por pessoas, por filhos, por esposa, por esposo e tal, pelo patrão. Mas olha, quando vem de Deus é diferente. Quando vem do céu é diferente. Lembra quando Deus falou acerca de Jó? Jó capítulo 1, versículo 1. Um homem dos caldeus, chamado Jó, homem temente a Deus, homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desviava do mal, ou seja, 4 qualidades que Deus, o próprio Deus falou. Porque uma coisa é alguém para pensar, eu conheço o pastor Lete, gente muito boa, isso é outra coisa, é o próprio Deus relatar isso. E assim que Deus ele olha para cada um de nós e vê as qualidades de cada um. E aqui diz a Bíblia Sagrada, ele disse o Senhor: oculta-lhe eu a Abraão o que faço. Olha, uma coisa é eu dizer que sou íntimo de Deus, outra coisa é Deus mostrar que é íntimo da minha pessoa. Há uma grande diferença de eu falar, outra coisa é Deus se manifestar através de atitude. Por isso em João 15, 7 está escrito: se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo que quiserem vos será feito. Ou seja, se vós estiveres em mim, essa é a minha palavra estivesse em vós. Isso chama-se intimidade. Está próximo de Deus, Ele está próximo de nós o tempo todo, mas não é somente estar próximo do lado, é estar em nossa vida. É isso que Deus quer sempre. E aqui o Senhor mostra: oculta-lhe eu a Abraão o que faço. Deus, irmão, não tem que dar satisfação para ninguém de nada. Ele é Deus. E quando Ele fala isso dessa forma, Ele sente prazer em fazer. Isso aqui de Deus, irmão, não é uma forçação de barra, não é isso. É o prazer que Deus tem em fazer algo em relação a uma pessoa a qual Ele está se agradando, e por conhecê-lo, por conhecer o coração daquela pessoa. Ai, irmão, como nós precisamos se fazer mais conhecidos de Deus. Como precisamos. E aí ele diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, uma grande e poderosa nação, e nele serão medidas todas as nações da terra. Irmão, Deus já havia proferido uma sentença sobre Sodoma e Gomorra. E quem é que estava lá? Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão começa então a clamar a Deus. O que impressiona é que Deus fala que os pecados de Sodoma e Gomorra tinham chegado até ele. Então agora eu vou descer.
E Deus começa a falar isso para Abraão: eu vou descer. Há uma conversa, há uma intimidade ali. Deus já via, mas não fez nada escondido. Deus chegou de repente. A Bíblia nos fala em Amós 3:7 que Deus não fará nada sem antes revelar os teus servos e teus profetas. Quando há intimidade, Deus ele fala, ele avisa, ele mostra. Deus não pega ninguém de surpresa. Eu costumo dizer, igreja do Senhor, eu costumo dizer o seguinte: que Deus pode até nos surpreender, sim, para nos abençoar. De repente você não está esperando, chega aquela bênção, aquela vitória, mas quando é para corrigir, Deus ele avisa antes. Quando é para tomar uma atitude mais assertiva acerca de determinada situação, ele avisa antes. Então não pega de surpresa. E aqui ele começa então relatando para Abraão, mas ele mostra o porquê que ele fala para Abraão, porque ele se abre para Abraão, porque ele se revela para Abraão, porque ele tem prazer em falar para Abraão. A Bíblia nos fala aqui, porque eu o tenho conhecido. Como disse antes, uma coisa é as pessoas me conhecerem, outra coisa é eu ser conhecido de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitas pessoas estão vivendo aqui, ou melhor, muito não, todos aqui estão vivendo aqui, porque eu sempre passava de carro pelo asfalto e nunca havia adentrado este bairro. Existia, mas eu passava por fora, então eu não conhecia nada aqui. Então também não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. Porém, existe uma coisa: Deus já me conhecia. Deus já me conhecia. E aqui a Bíblia fala que Deus fala: eu o tenho conhecido. Mas esse o tenho conhecido não é conhecer a pessoa e saber a pessoa, mas é conhecer a idoneidade, o caráter, a personalidade, o comportamento. Aleluia. Essa é a grande diferença. Eu o tenho conhecido, ou seja, o coração de Abraão. Aleluia, glória. E a atitude que ele tomaria futuramente. Ele fala isso e diz: e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, Deus via Abraão como uma referência para o futuro. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé, aquele que creu quando foi chamado sem questionar, aquele que Deus achou graça. Aleluia. E aqui a Bíblia nos fala, nos chama a atenção, é exatamente isso aqui. Porque quando ele fala, e sei que ele há de ordenar ou orientar seus filhos acerca da casa, acerca da sua casa depois dele, irmãos, aqui ele está falando de algo, não é simplesmente de um conselho dizer: olha, não roube, porque se fizer isso, ou vai preso ou vai morrer. Não é esse conselho. Olha, não mate, porque quem mata acaba morrendo. Olha, não use droga, quem usa drogas, ou morre ou vai preso.
alguma coisa vai acontecer. Não é simplesmente esse conselho. Porque esse conceito, esse tipo de conselho está em nós. Mas é algo muito além disso. Não é aquela mãe que vai chegar, a filha vai dizer para ela, minha filha, cuidado, presta atenção, cuidado com quem você anda. Tudo isso é importante? Mas não é acerca disso. Não é também aquele pai chegar e orientar e dizer: o filho, meu filho, anda certinho, anda na lei, porque senão pode acontecer isso e aquilo. Todo esse conselho é muito importante, mas não é esse tipo de orientação, de ordenação, como o filho deve ser, como o filho deve, aquela coisa de pai para filho, cuidado. Porque tem muitos pais que são cuidadosos, sim, que tem cuidado com o teu filho, tem cuidado, isso acontece. Mas quando a Bíblia fala, bem claro, que sem que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, é diferente. É para que os seus filhos, já desde já, crescessem aprendendo a adorar a Deus, e que havia somente um Deus, para que seus filhos não se perdessem, mas que olhassem Abraão, uma pessoa de referência da intimidade com Deus. É isso. Para que crescessem aprendendo exatamente isso. Ordenar, orientar, ensinar, passar essa experiência para o filho. Meus queridos, todo pai, hoje é dia dos pais, ele deve ser uma referência para os filhos. Ele deve ser essa referência. Ele não pode, eu não posso passar adiante essa responsabilidade. Porque quando um pai, o filho tem que olhar para o pai e ver o pai como referência em todo comportamento e atitude. Por que hoje, na verdade, está muito em voga hoje, infelizmente, essa chamada ideologia de gênero? Por que hoje, junta-se dois homens e pega filho para poder criar, porque não podem ter filho? Qual é a referência que essa criança vai ter? Por que duas mulheres que não podem ter filho, não podem procriar, pega a criança para criar e diz que é família? Isso não é família, isso é enxerto, isso é invencionice. Qual é a referência que esse filho vai ter ou essa filha vai ter? Quem vai ser o pai dessa criança se todos dois usam calça e camisa? Quem vai ser a mãe dessa criança? Qual é a referência que essa criança vai ter ao crescer? Eu fui criado por duas mulheres, eu fui criado por dois homens, por isso que eu sou assim. O pai chama-se aquela escritora referência masculina. Dentro disso aí eu quero citar algumas coisas sobre exemplo de caráter, de atitude, comportamento ilibado. E melhor que isso, uma pessoa cristã como era Abraão, uma pessoa que os filhos iriam olhar para ele e ver uma referência. Eu ontem em casa, na nossa área, os meus filhos, meu filho que veio de São Paulo, com a minha nora, meus netos,
demais netos. E o meu filho fazendo um discurso. Eu deixei ele fazer um discurso. Ele falou, pai, quer falar uma coisa? Eu digo, não. Só agradecendo. E ele trazendo um contexto histórico da família e o contexto histórico da minha própria vida. E passando para os demais, os filhos dele, os sobrinhos. O que é que o pai espera da sua geração? Afinal, eu louvo a Deus por estar na terceira geração. Eu sou grato a Deus por isso. Mas eu tive a criação do meu pai, que só me corrigiu uma vez. Eu tive uma criação da minha mãe, que só me corrigiu uma vez. E certa vez eu falei para minha mãe, mamãe, a senhora é uma pessoa decente. Você tem o seu filho, que é servo do Senhor, que é pastor. Eu pregando para ela 20 minutos no telefone, pois ela faleceu. A senhora não pôde me dar riqueza, não pôde me dar fazer, não pôde me dar. Mas uma coisa a senhora me deu foi educação. Para eu saber entrar e saber sair. Para eu saber me comportar. E isso independe da sua formação acadêmica, que não precisa disso. Sabendo ler ou não sabendo, escrever ou não sabendo, mas o comportamento, o caráter, isso é que chama a atenção das pessoas. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que leem bem, escrevem muito bem, são pessoas de formação, de nível médio para cima, de faculdade, de universidade, que tem boa profissão, mas são pessoas que faltam-lhes caráter, personalidade, pessoas que ficam postas em dois pensamentos. E Deus via em Abraão que ele tinha todas as características para que a tua descendência olhasse para ele e visse um exemplo de pai, um exemplo de avô, um exemplo de bisavô, um exemplo de tataravô. E é o que Deus espera de cada um de nós. E ontem meu filho falou, eu fiquei emocionado, feliz. Geralmente quem fala é minha filha, mas ontem ele tocando violão, porque ele toca violão, toca muito bem, é servo de Deus também. Mas mora em São Paulo. E despencou de lá e veio para cá, para poder chegar aqui e prestar essa homenagem ao pai. Ontem ele ligou para mim na sexta-feira dizendo assim: ô pai, benção pai, Deus te abençoe, já estou em Macaé. Irmãos, não tem coisa melhor. Vou fazer um paralelo. Quando os filhos olham para o pai e vê nele uma figura de exemplo, não tem coisa melhor. O povo de Israel, até hoje, vê em Abraão uma figura de exemplo. Até hoje, vê em Abraão uma figura de exemplo. Porque Deus, antes de eles verem isso, Deus já havia visto. Repito, lendo essa palavra que diz bem claro: visto que Abraão certamente irá ser pai, ser uma grande nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Essa é a diferença. Para que guardem o caminho do Senhor. Então Deus tinha certeza
que Deus não passou essa responsabilidade para a mulher, passou para o homem, passou para Abraão, não passou para Sara, não passou para ela, não passou, foi para Abraão, foi para o pai de família. Pai de família, e hoje eu estava pensando exatamente nisso. Porque muitas vezes o pai de família tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não. É mais difícil para a mãe dizer não do que para o pai de família. Mas ele precisa aprender a saber dizer não, saber dizer não, mas com referência, com base, e sendo uma referência. Que a pior coisa é quando o pai fala, o filho não faz isso, é o filho, o senhor também faz, ou o senhor fez pior. E aí? Aí o pai bravo, não me respeita, seu moleque. Eu sou teu pai. Ah, tá bom, mas seja referência. Ou sejamos referência. Os nossos filhos olharem para nós e dizer: o meu pai é uma referência. O meu pai é uma bênção. Eu admiro o meu pai. No meu pai eu me espelho. Ah, o meu pai é o servo de Deus. Porque é muito bom, queridos, comemorar. Eu fiquei feliz da vida com a comemoração dos meus filhos. Churrasco, aquela coisa toda, os netos, falei para cá, e o outro indo no meu quarto, e a cabeça saía para cá, sabe aquela criançada ali? Foi bom demais. Eu não demonstro muitas vezes, mas no meu interior, no meu coração, havia uma alegria muito grande. E a minha nora estava assim: oi, meu sogro, meus parabéns, me abraçando, meu sogro. Aí você imagina, era exatamente essa questão que Deus tratou com Abraão, via em Abraão, e via todo o povo. Ou seja, ensinar, quando a Bíblia fala, na palavra de Deus, esse mandamento que eu dei para vós, vossos filhos, para que nos ensine pelo caminho, deitar, levantar, escrever sua terra. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, que é de 6 a 9. A ordenar. Agora, esse mandamento é para vós e vossos filhos, primeiro para os pais e depois vai passar para os filhos. Essa é a determinação. Então aquilo, na verdade, meus filhos precisam de mim, que aquilo que eu prego, eu vivo. Aquilo que eu ensino, eu vivo. A minha família precisa ver isso. E eu, a cada dia, me torno mais o quê? Responsável. Não é simplesmente ser amado, mas dá o direito, a condição de ser amado e ser visto como um homem de Deus, como um pai exemplar. Abraão foi um pai exemplar. Abraão testemunhou de Deus, e toda a sua descendência também, na lógica de Deus, era que também testemunhasse acerca de Deus, ouvindo o exemplo, olhando o exemplo de Abraão. Então não bastava Abraão testemunhar de Deus, mas a sua descendência deveria tomar essa responsabilidade de ter esse papel. Quando a Bíblia diz no caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, a promessa de Deus acerca de Abraão estava condicionada à atitude de Abraão como líder espiritual de uma nação. Simples assim. Estava condicionado a isso. Agora, Abraão como referência. Filho deve crescer como uma referência. E a melhor referência que um filho pode ter em termos de crescimento, de masculinidade, diante de Deus, não é diante do pastor,
dentro da Bíblia, é o pai. Você precisa ver e analisar o tempo todo. É uma coisa interessante a figura do pai, né? A figura do pai é muito interessante. Eu tenho uma bisnega que a gente cria, o nome dela é Anabela. Os irmãos que todos conhecem. É uma graça, tem 4 anos. E esses dias eu sempre vou na escola, buscava na escola, e ela, né, tem jeitinho dela, bebendo comigo, ô pai, não sei o quê, por que você foi me buscar tarde? Ô pai, por que não sei o quê? E ela tem uma brincadeira comigo, ela fala bem assim, eu pego na escola, ela fala bem assim, e aí, o senhor vai comprar pão hoje? Mas a pergunta dela, olha para assim, você é esperta, né? Quando ela fala que vai comprar pão hoje, porque aonde eu compro pão quentinho, tem a bala que ela gosta. Ela já pergunta por causa da bala que ela quer comprar, já vai direto lá pegar. Mas ela, esse dia eu fui buscá-la, e quando eu vou passando com ela, a gente estava a mãe dela conversando com as pessoas, que é minha neta. Eu dava a mão dela, vou andando com ela, parei para cá, vou subindo, passando por ela assim. Ela descolheu as costas. Ué, é minha mãe. As colegas dela, a tio, é minha mãe. Aí a mãe virou e abraçou ela, começamos andando tudo, mas ela, a referência que ela tem hoje como pai sou eu. Por isso quando ela fala, eu vou pregar hoje, mostra me amo. Eu vou pregar. Ela tem referência como pai, ô pai isso, ô pai aquilo, pai você pode ir, mas qual é a igreja que você vai hoje? Eu vou em Mostra Leão, eu queria no pastor Cristiano. Não, depois de parar no pastor Cristiano, vai? Tá. Então tá bom então, tá certo, tá pai? E ela sempre fala, o Senhor é o melhor pai do mundo. 4 anos, o Senhor é o melhor pai do mundo. Aquilo me enche, o coração explode de alegria. Por que isso? Porque ela tem como referência. E é o dia todo dentro de casa, correndo para lá e para casa. O dia todo. Não uma vez ou outra. Abraão era esse pai de referência. Eu posso não ser esse pai de referência como foi Abraão. Mas Deus espera que eu seja esse pai de referência. A comemoração é uma bênção. Tudo é maravilhoso. Não podemos esquecer a nossa grande responsabilidade de ser referência como pai, como chefe de família, para que possamos cada dia mais ter o prazer de comemorar o Dia dos Pais, para a glória do nome de Jesus, que vive e reina para você. Ficar de pé e orar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Oremos ao Senhor. Glórias a Deus.